Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que nós possamos iniciar essa assistência de hoje com os nossos corações abertos e felizes por essa oportunidade bendita de recebermos uma assistência espiritual à distância, conectados com essa equipe tão querida que, com toda certeza, está aqui através do nosso pensamento, vindo ao encontro de nossas necessidades. E para isso, para entrarmos em conexão com essa equipe, é preciso fazermos a nossa oração. Então eu convido a todos que, se for mais fácil, que fechem os olhos e nesse instante entreguem seu coração a Deus, a Jesus, sentindo, convidando em seus corações Jesus, para que Jesus possa adentrar o nosso lar, o local onde nós estivermos, e nos trazer essa paz que nós desejamos tanto, nos trazer o reconforto espiritual, nos trazer essas energias de refazimento. Jesus querido, que possamos compreender os teus ensinamentos, que tenhamos a coragem de vivenciar a lição do teu Evangelho, que é a rota segura para a nossa vida. Que hoje, Jesus, possamos sentir as benesses do teu amor e que juntos possamos continuar firmes no aprendizado desses ensinamentos tão libertadores e no aprendizado da doutrina dos Espíritos que nos consola e nos incentiva a melhorarmos. Jesus amado, sê conosco e leva a nossa oração a Deus, o nosso Pai. E que possamos, Jesus, durante esse tempo tão pequeno que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, sermos beneficiários do Teu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos rogando a Jesus e a sua equipe, que envolvam em todo o seu amor, em a sua luz, a nossa companheira Florinda, para que ela seja inspirada a nos conduzir nas reflexões de hoje. Que assim seja. Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para refletirmos sobre passagens do Evangelho, sobre a presença divina em nossas vidas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a presença de Deus em nossas vidas, com toda a sua sabedoria, com toda a sua proteção e a sua providência. E nós vamos iniciando essa nossa conversa lembrando o quanto é importante nós entendermos o mecanismo da presença divina em nossas vidas. Para começarmos, então, é importante lembrar o que é Deus, que, segundo os nossos benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, lá nós vamos aprender que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é perfeito, Deus não erra e nem se engana. Essa compreensão, então, dessa definição bem rasa, né, vamos dizer assim, sobre o entendimento de Deus, porque lá no Livro dos Espíritos nós vamos entender também que ainda não temos um sentido para compreender. Então, somente nessa frase seria a definição por hora para nós, para aceitarmos a definição de Deus, porque ainda não entendemos, falta-nos um sentido e falta, como diz os Espíritos, faltam até vocabulário. Então, essa causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, é o que nós conseguimos
entender um pouquinho, né, bem superficialmente, da essência divina. É o suficiente para nós termos segurança para vivermos nas nossas vidas, porque a proteção desse Pai amoroso é um dos temas mais reconfortantes que Jesus nos trouxe, que nós aprendemos na doutrina espírita. Ela se manifesta de diversas maneiras. Então, os espíritos protetores que estão ao nosso lado são enviados por Deus para nos guiar, para nos proteger, para nos inspirar. E eles também nos ajudam nas nossas escolhas diárias. Eles não fazem a tarefa que nós precisamos fazer, mas eles nos inspiram a agir com amor e compaixão, procurando errar menos, procurando não fazer escolhas tão erradas e tão prejudiciais para nós. Para isso, né, nós precisamos estar sempre nessa conexão com Deus e com os nossos benfeitores espirituais. E essa conexão, ela é estabelecida em formas de preces, de oração, de sintonia de pensamentos. Então, quando nós oramos, ou quando nós elevamos o nosso pensamento para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, nós estamos pedindo essa proteção e pedindo essa orientação. E essa comunicação com o Pai, através de todos esses mensageiros, nos ajuda a sentir a presença de Deus em nossas vidas. E também nós temos alguns sinais, vamos definir assim, que seriam formas de intuições, de pensamentos, de inspirações que nos chegam, quer quando estejamos acordados ou quando estamos dormindo, né? Muitas das inspirações, elas nos chegam na hora do sono, que nós recebemos tanto do nosso protetor e até dos espíritos interessados no nosso progresso. Então, é preciso que nós estejamos atentos a esses sinais para percebermos nas entrelinhas dos pensamentos a ajuda que vem nos momentos de dúvida que nós temos. Jamais eles irão falar, olha, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Mas eles vão dar a inspiração para a gente fazer a decisão mais correta possível. E quando nós recebemos essa intuição, nós temos que analisar também, né? Para ver se entendemos direito, para ver se nós estamos realmente sintonizados, porque Deus está lá no comando de tudo sobre o mundo, ele criou o mundo, mas ele criou leis que regem esse mundo, leis naturais, leis espirituais. Tudo acontece no mundo dentro de uma ordem universal cósmica que foi criada por ele. Nós não podemos interferir nessas leis, porque elas são imutáveis, porque Deus é imutável, ou seja, sempre do mesmo jeito, da mesma lógica, na mesma sequência. Não é um dia uma coisa, outro dia outra, não. Isso é próprio de humanos, né? As dificuldades e os desafios que nós enfrentamos são parte desse plano e tem um propósito, que é a nossa evolução. Então, Deus não está preocupado em mandar um desafio para um desafio para outro, e aí a gente até entende como punição, uma punição para uma coisa errada. Não, Deus ele criou as leis naturais sábias, né? Que nós estudamos também no livro dos Espíritos, que temos também o Decálogo, que são as 10 leis divinas ali. Quando nós infringimos essas leis, nós temos que voltar para esse caminho correto. E a volta nem sempre é tão fácil ou tão sem problemas, sem dificuldades, sem embaraços. Não há problema quando, quer dizer, não é que não há problema. Nós estamos sujeitos a sairmos dessa trajetória de cumprimento das 10 leis divinas. Mas o problema é nós permanecermos fora desse caminho. O grande problema, né? Porque faz parte da nossa natureza ainda nos desviarmos. Nós ainda não temos aquela
maturidade espiritual para permanecermos sempre no caminho correto, cumprindo todas as leis divinas sem infringir nenhuma delas. Nós ainda não temos essa capacidade e nem essa maturidade. Então, faz parte nós nos desviarmos deste caminho. O que não pode acontecer é nós permanecermos nos atalhos, porque o mais rápido possível a gente tem que retornar a esse caminho através da reparação, do entendimento, de vários outros fatores, e a gente consegue voltar, né, na nossa caminhada evolutiva. Então, são esses afastamentos que promovem esses desafios do retorno para o caminho do equilíbrio e da paz. Uma das leis que Deus criou, que é perfeita, sábia, imutável, é a lei de causa e efeito. Cada ação que nós fazemos gera um efeito que vai repercutir na nossa vida, seja agora, seja no futuro, seja imediato, seja mais para frente. Esta lei de ação de causa e efeito mostra como estamos sempre sob a proteção divina, aprendendo, não é castigo nem punição, aprendizado, com os nossos erros e os nossos acertos. E tudo isso faz parte da nossa vida. As provas e as expiações são consequências dessas infrações que nós fizemos. Então, elas também não são castigos, também não são punições aleatórias para simples prazer para ver a pessoa sofrer. Não, elas são as oportunidades que nós temos de repararmos as infrações, de crescermos espiritualmente, de amadurecermos dentro dessas questões. Quando nós conseguimos compreender isso, nós conseguimos enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade ou desafio com mais resiliência, porque nós temos a nossa fé nessa proteção divina, abençoada, que está sempre ao nosso lado e não nos abandona nunca. E aí é importante também nós lembrarmos que nós temos o nosso livre-arbítrio para tomar as decisões da nossa vida. Deus nos deu essa liberdade para que possamos escolher o caminho que nós julgarmos correto, para aprender com as nossas experiências, porque os erros eles servem como experiências. Não é necessário nós errarmos, mas quando nós erramos, elas fazem parte do aprendizado. E as nossas escolhas, então, escolha A ou escolha B, caminho A ou caminho B, tem repercussões, não só nas nossas vidas, mas nas vidas das outras pessoas que nós convivemos juntos. Então, é importante nós sempre analisarmos com responsabilidade, buscando sempre o modo mais correto para que as outras pessoas não sejam prejudicadas também. Embora nós tenhamos essa liberdade de ação, de liberdade de escolha, nós não podemos esquecer que somos espíritos imperfeitos. E se somos ainda espíritos imperfeitos, consequentemente, as nossas ações não serão das melhores. É aí que entra o comando divino, que ele já nos conhece, sabe das nossas deficiências, então ele não pode entregar, mesmo as nossas vidas, totalmente. Nosso livre-arbítrio ele é limitado, porque se deixar por nossa conta vai sair muita coisa errada ainda, né? Então, essa providência divina que governa o universo e os acontecimentos de toda a nossa vida, ela atua na nossa vida também, não como um determinismo ali, não tem que ser assim rígido, a vontade humana anulada. Não, Deus não faz isso. Mas uma soberania divina, ou seja, que em meio a tantas incertezas, a tantas confusões, caos, há um propósito maior embutido ali no meio, que é o progresso das pessoas, do mundo, né? Então, essa perspectiva de nós entendermos o comando divino no nosso mundo, nas nossas vidas, traz um conforto profundo, porque às vezes nós não conseguimos entender
Toda a logística que acontece no mundo errado, de crueldade, de guerras, de maldades, de coisas erradas que a gente vê, a diversidade de todas as espécies, e a gente acaba ficando inseguro. Estamos soltos nesse mundo caótico? Não, nós não estamos soltos sem proteção. Deus está no comando de tudo. Quer acreditemos ou não, Ele está no comando de tudo. E Ele está analisando, vamos dizer assim, protegendo todo mundo. Quando uma ocorrência que nós não precisamos passar, nós não iremos passar. A gente só sofre ou só passa aquilo que nós precisamos passar, como aprendizado, como reparação, como qualquer outro tipo de coisa, mas é só aquilo. Então, se eu aprendi, um exemplo, tá? Um exemplo até simples, né? Então, se eu aprendi o quanto é importante a água, e eu faço, né, a administração com responsabilidade do uso da água, eu jamais irei habitar numa região de seca ou passar uma provação por falta de água, porque eu não preciso passar por isso, porque eu já aprendi isso. Então, essa crença nessa soberania divina, nesse amparo divino, ela traz muita paz para todos nós. Nós sabemos que nada vai nos acontecer sem o conhecimento ou sem a permissão de Deus. E que se eu não precisar passar por nenhuma das dificuldades de uma guerra, eu não irei participar. Então nós não precisamos nos preocupar, nós seremos poupados. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações desafiadoras, de problemas sérios, ninguém está sozinho. E ninguém está sem uma direção. Sempre Deus nos comanda, nos encaminha para um sentido mais apropriado para as nossas vidas, uma direção mais apropriada para as nossas vidas. E se tudo está sob o comando de Deus, se cada evento, cada encontro, cada desafio, podemos encarar isso como parte de um propósito maior divino. Isso nos pode ajudar a gente a encontrar um significado para as nossas experiências, que de outra forma poderiam parecer experiências soltas, aleatórias, sem objetivo nenhum. Por que que Deus permite uma experiência para uma pessoa e para outra não? É, o caos não existe no planejamento divino. O erro também não. As mutações também não. Então, essa crença realmente no comando divino nas nossas vidas encoraja que nós nos entreguemos confiantes no amparo divino, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Isso não significa que nós não tenhamos campo de ação. Não, vamos trabalhar, vamos cuidar das coisas certinho, mas há um bem maior em jogo, que talvez não seja visível aparentemente, mas há toda uma estrutura divina encadeando tudo isso. Faz parte, né, da evolução do planeta, da evolução das pessoas que habitam o planeta. Nós não precisamos do mal para evoluir, mas quando nós fazemos a escolha não tão correta, Deus se utiliza das nossas escolhas para que nós aprendamos. É igual tentativa, ensaio, erro, né? A criança, quando ela está aprendendo alguma coisa, ela vai agindo ali, né? Vai vendo que se ela descer o degrau de uma forma errada, ela vai cair, vai se machucar. Então, ela erra uma, duas vezes, três. Na terceira, ela já vai tomar mais cuidado. Então, raciocinar como que se faz para descer sem cair. É importante também nós lembrarmos que essa soberania divina que comanda as nossas vidas não anula a nossa responsabilidade como seres humanos. Muitas crenças aí afirmam que embora Deus seja soberano, a ação do homem ainda não é tão
como que eu vou dizer, desqualificada. Explicando melhor, nós, como dotados de livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas escolhas, então não é uma escolha divina. Por exemplo, a guerra não é uma escolha divina, é a escolha dos homens. A fome não é uma escolha divina. Embora muitas pessoas acham que Deus está no comando de tudo e que permite isso, não. A fome, a guerra, o crime, as coisas desafiadoras são responsabilidades nossas. E nós iremos responder por isso. Em algum momento da nossa vida, nós iremos responder por isso. O que nós estamos dizendo aqui é que tudo está sob o comando de Deus, no sentido de uma declaração de fé nessa onipotência, ou seja, nesse poder divino maior, dessa onisciência, ou seja, Deus sabe tudo. Não está testando nada ali, ele já sabe tudo ali. E dessa forma nós vamos moldando, então, as nossas crenças, as nossas esperanças, para enfrentar o mundo, buscar propósitos para a nossa vida, contando com esse apoio divino, com essa âncora de esperança. E nós vamos achar isso nos evangelhos. Jesus sempre falou sobre a providência do Pai. Nós vamos achar em Mateus, no capítulo 10, versículo 29 a 31. Jesus, em um dos diálogos com os discípulos, ele fala: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Ou seja, as pessoas compravam até para fazer sacrifício e tal. E os pardais eram animaizinhos muito baratinhos, né? Contudo, Jesus falando, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai. Uma linguagem figurada. E aí entra a famosa frase, né? Que as pessoas não entendem essa frase que Jesus fala. Ele fala: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então não é que não pode cortar o cabelo, é que quer dizer que tudo que se passa na nossa vida tem o conhecimento de Deus. Deus permite que aconteça, porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E aí Jesus termina o ensinamento. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais que os pardais. Nessa passagem, então, Jesus usa a figura dos passarinhos, dos pardais. Primeiro que eram aves de pouco valor mesmo ali, vendia-se baratinho. Mas para enfatizar a grandeza da providência divina, que cuida até dos passarinhos. Em outra passagem, ele vai falar dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, estão lá revestidos de glória. E por aí afora, né? Muitas passagens do Evangelho falam sobre a providência divina, sobre o amparo e o comando de Deus nas nossas vidas. Ele não apenas cuida de nós como seres humanos, mas de qualquer criatura, ser, por mais ínfimo que seja, por menor que seja, até o evento mais insignificante. Aí ele usou a figura da queda do pardal. Não que Deus está lá olhando se o pardal está caindo ou não, mas qualquer evento, seja insignificante ou seja grandioso, está sob o comando de Deus, por causa das leis sábias dele. E nada acontece sem que Deus permita ou saiba. Olha que isso é muito reconfortante para todos nós, porque nós não estamos jogados no mundo de qualquer jeito. Então, sem o consentimento do Pai, não significa que Deus ignore o mal ou que use o mal, mas que nada escapa do seu conhecimento e da sua soberania. O fato do passarinho cair ou da gente fazer uma ação errada, a prática do mal, não é que Deus vai utilizar do mal em favor do bem, não é isso. Mas é que nada escapa ao seu conhecimento e à sua soberania, e nós vamos ter que aprender a consertar isso, né? Se nós quebrarmos alguma coisa, nós vamos ter que consertar. Significa também, né, esse sem o consentimento do Pai que Jesus fala aí, que Deus tem o controle final de todas as coisas, mesmo aquelas que parecem sem sentido, aleatórias ou sem importância para nós. E quando Jesus fala, não tenham medo, vocês valem muito mais que 2 pardais, que muitos pardais,
reforça essa ideia de que se Deus se importa com cada pardalzinho, sim, com cada fio de cabelo, não fisicamente falando, mas metaforicamente falando, se ele se importa com cada fio de cabelo, com cada passarinho, como que ele não vai se importar com seus filhos, criados à sua imagem e semelhança? Então, tudo isso vai trazendo essa mensagem de conforto, segurança e confiança na providência divina. Então, nós não precisamos temer nada no mundo. Nós não iremos passar nada que nós não precisamos passar, porque nós sabemos que a nossa vida humana é cheia mesmo de incertezas, escolhas erradas, escolhas não tão erradas e desafios. Em meio a tudo isso, nós vamos ter a bússola divina nos guiando com amor. Porque se nós não estamos soltos, nós estamos recebendo do Pai toda a ajuda necessária para que nós façamos um caminho correto, com ajuda, com inspiração, com ensinamentos. Deus nos sustenta em todos os instantes. Ele nos sustenta quando nós estamos diante de uma dor muito forte, nos protege daquilo que nós não. Quantos livramentos acontecem na nossa vida que nós nem percebemos. Ele nos acolhe quando nós nos sentimos perdidos. E nós vamos achar nos Salmos, né? Tão famoso, né? O Salmo 23, que todo mundo recita, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte e da sombra, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Então, Deus nos direciona para que nós escapemos do vale da morte, das sombras, metaforicamente falando, dos perigos em geral. Então, vamos aprender a confiar em Deus. Não vamos temer as ocorrências do mundo. Nem sempre é fácil. Às vezes, esse comando divino, né, esse livramento que vai acontecer na nossa vida, ele nos tira da famosa zona de conforto, né? Vai tirar alguma coisa que nós gostamos muito, mas que ainda nós não entendemos que isso está nos prejudicando, ou então que nós precisamos dessa lição. E aí é que vem a fé, realmente, né? A deixar as coisas que nos fazem mal para trás, os vícios, a enfrentarmos as provações da vida, a perda de entes queridos. Então, é todo aquele chamado interior que nos inquieta, né, que nos maltrata, que nos traz dor e sofrimento, para que nós possamos evoluir um pouco mais. O não de Deus, quando Deus fala não, muitas vezes nós vamos entender mais tarde que foi um livramento. Ah, Deus, mas eu queria tanto isso. Deus fala: não, você não quer. Você não precisa disso. Ah, mas eu quero. A gente teima ainda com Deus e acha que Deus está sendo injusto em não nos dar. E aí, quando a gente vai ver, foi uma grande ajuda que aconteceu na nossa vida. Então, esse é o famoso sopro da intuição, os sinais, as coincidências que a gente acha que é coincidência, mas que estão ali mostrando novos caminhos. E também tem no Salmo 37, que é um louvor a Deus, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Nós não fazemos isso. Confia nele, e nele tudo fará. Salmo 37. Vamos ter essa confiança irrestrita e vamos então concluindo assim que o amparo e o comando divino são sempre, sempre expressões de amor de Deus para com todos nós. De amor para com o universo, para com o nosso planeta. Esse amor que Jesus trouxe, trabalhou tanto aqui na Terra, na sua passagem aqui, continua até hoje, através do seu Evangelho. Mesmo quando nós não entendemos os caminhos divinos, nós podemos confiar nessa inteligência maior guiando tudo. E que essa inteligência é amor, é sabedoria, é fidelidade ao bem e ao que é maior. A proteção divina e o comando de Deus no mundo
Nós estudamos isso na nossa doutrina, mas achamos isso em muitas outras doutrinas também, em muitas crenças, em muitas fé, em muitas manifestações de fé. Tudo isso vai servir para que nós encontremos confiança, segurança espiritual para enfrentar a nossa vida, seja quando nós estamos felizes ou quando nós estamos não tão felizes. Que nós possamos buscar sempre essa conexão com o divino por meio da oração, da prece, da meditação, da reflexão, da prática do bem, que a prática do bem estabelece uma sintonia com o bem maior, que é Deus, com a lei do amor, sabendo que nós estamos sempre sob a luz da proteção divina em nossa jornada evolutiva. Que Deus, que Jesus nos ampare nessa nossa jornada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. E fortalecidos por essa mensagem tão reconfortante de esperança, de confiança na providência divina, nós vamos nos unindo a esse Pai de tanto amor, ao nosso Mestre Jesus, que cuida com tanto carinho e atenção de cada um de nós. Vamos unindo o nosso pensamento, o nosso coração e formando uma grande corrente do bem, nesse momento onde nós vamos doando o nosso amor, desejando que a nossa energia possa ser entregue a Jesus e ser canalizada em benefício de toda a humanidade. E vibrar é isso, é desejar o nosso melhor em benefício daquele que mais necessita. Então, nos unindo num só pensamento, num só coração, nós vamos vibrando amor, vibrando paz, união e fraternidade ao nosso planeta Terra. Que haja ação humanitária em benefício daqueles que passam pela dor, pelo sofrimento, pelas privações. Que haja contribuição para o estabelecimento da paz entre as nações em guerra. Vibremos para que todos nós possamos ter um olhar mais compassivo em relação àqueles que pensam diferente de nós. Vamos nesse instante nos lembrando daqueles corações que sofrem tanto por conta desses desafios que a vida oferece. Vamos vibrando coragem, a força da fé, da esperança, para que essas pessoas encontrem sempre corações amigos e generosos que as auxiliem a passar por essas situações dolorosas. Vibrando por aqueles que estão sem esperança, sem objetivo, com vazio interior e que não conseguem se alegrar e que assim pensam em tirar a própria vida. Que a nossa vibração de alegria, de coragem, de bom ânimo possa chegar a esses corações. Que pessoas próximas a elas possam se aproximar e auxiliá-las para que elas voltem a enxergar o colorido da vida e encontrar a esperança e acreditar nessa sabedoria divina. Que os doentes possam encontrar a saúde, que possam encontrar a força de lutar. Que todos os médicos e profissionais da saúde se lembrem de Jesus e, junto dele, realizarem o melhor em benefício de todos os pacientes. Vibremos por todas as pessoas que convivem conosco, por todos aqueles que nós sabemos que necessitam de uma vibração de amor, de paz, de saúde, de reconforto, de coragem. Pensemos nos nossos entes queridos, no nosso lar, para que tenhamos a união, para que tenhamos o respeito, a coragem
para que os nossos lares continuem sendo esses núcleos de aprendizado, de amor, de respeito. E assim, que nesse instante, nós possamos de coração aberto recebermos dessa equipe espiritual os fluidos benéficos tão necessários para o nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. Nesse instante, onde esses benfeitores amigos já analisaram as nossas necessidades, vão nos envolver nesses fluidos salutares. E cada um de nós vai receber aquilo que mais precisa. E assim, nós de coração aberto, vamos absorvendo essas energias de saúde, de reconforto, de coragem, de fé, de esperança e de alegria. Vamos sendo abastecidos, vamos sentindo que Jesus cuida com muito carinho de cada um de nós. Que na água que nós deixamos aqui, esses fluidos também estão sendo depositados. E ao consumi-la, nós iremos absorver com maior intensidade esses fluidos benéficos. Jesus querido, que nós possamos nos fortalecer na fé, que nós possamos continuar firmes, nos esforçando para colocarmos em prática os teus ensinamentos, que possamos ter cada vez mais acertos, que possamos desenvolver toda a luz que somos portadores por sermos filhos de Deus. E que nessa trajetória, Jesus querido, nós possamos continuar com a certeza absoluta do teu amparo e dessa sabedoria divina. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós nos despedimos deste encontro com o Evangelho, com a certeza de que esse amparo continuará a cada dia, através dos nossos bons pensamentos, das nossas orações. Que Jesus permaneça conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. E até a próxima semana. Fiquem em paz.